A ministra Aniele Franco, ministra do Lula, entrou numa facção no Rio de Janeiro sem usar nem capacete. Entrou tranquilamente. Eu desafio qualquer cidadão a adentrar uma favela no Rio de Janeiro sem autorização do tráfico para experimentar se não vai parar num micro-ondas dentro de pneu pegando fogo. Vai ser alvejado. O ministro Flávio Dino fez a mesma conduta, adentrou lá sem seguranças. Como essas pessoas conseguem andar dentro de uma comunidade sem segurança? Primeiro porque o fruto não cai efetivamente longe do pé, então naturalmente o sobrinho da Dilma tem uma incapacidade cognitiva tal qual a tia. Mas a grande verdade é que foi uma grande derrota para o seu presidente e para o seu partido. Quando os Estados Unidos classificam as organizações terroristas PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, naturalmente isso demonstra, isso traz um atestado de fragilidade no assunto de segurança pública para o descondenado que vocês defendem a reeleição. O Lula não teve capacidade de transmitir segurança pública. Você disse que o PT promoveu grandes avanços na segurança pública. Eu pergunto para você que está vendo a gente. Segurança pública é sentimento. Você se sente seguro? Você se sente seguro de deixar seu filho ir para a escola? Você se sente seguro de andar de carro com o vidro aberto? Você se sente seguro de esquecer a porta da sua casa destrancada? A resposta você sabe. Porque justamente vocês não entregaram segurança e falharam no combate às facções criminosas. Vocês não combateram o PCC, não combateram o Comando Vermelho, muito pelo contrário. A ministra Aniele Franco, ministra do Lula, entrou numa facção no Rio de Janeiro sem usar nem capacete. Entrou tranquilamente. Eu desafio qualquer cidadão a adentrar uma favela no Rio de Janeiro sem autorização do tráfico para experimentar se não vai parar num micro-ondas dentro de pneu pegando fogo, se não vai ser alvejado. O ministro Flávio Dino fez a mesma conduta, adentrou lá sem seguranças. Como essas pessoas conseguem andar dentro de uma comunidade sem segurança? E é um local que qualquer turista que aparece por engano é colocado para correr. Vocês viram um vídeo, vou colocar na minha rede. Um motorista de moto, um piloto de moto errou o caminho, foi para dentro da facção, foi alertado, dentro da favela, foi alertado para sair, porque ele podia ser alvejado. Essa é a realidade da segurança do Rio de Janeiro. Nós temos que dar graças a Deus que o Flávio Bolsonaro conseguiu interceder pelo Brasil e mesmo sem ser presidente, já demonstrou a capacidade de articulação política internacional para trazer ajuda estrangeira, para nos salvar, para trazer segurança para o país, algo que o Lula... Implementar, Douglas? Sim, agora é muito fácil você querer falar sobre o Flávio Bolsonaro quando o PT tem nas costas deles inúmeras facções criminosas, como por exemplo, a dama do tráfico não foi visitar o Flávio Bolsonaro, foi visitar o governo do Lula, que você tanto apoia. Os 20% dos presidiários que votaram apenas em Bolsonaro e o resto da totalidade, quase 80% dos presídios votaram em Luiz Inácio Lula da Silva em 2018. E para finalizar, nós tivemos o áudio também do Elias, o tesoureiro do PCC, dizendo que o PT tem um diálogo cabuloso com nós. Fala pra mim, quem é que tem um diálogo cabuloso com o crime? A gente ou vocês? Obviamente são vocês. 2 minutos, Pedro e Luna. Engraçado vocês começarem a falar da Dilma, né? Porque eles não conseguem não falar mal das mulheres, então... Infelizmente, vocês sempre precisam atacar as mulheres. E queria dizer que, na verdade, essa desculpa de não querer entrar nas comunidades e nas periferias é uma desculpa que vocês arranjam para não trabalhar. Porque médico, enfermeiro, professor, vai todos os dias nas periferias trabalhar. Mas vocês dois, que não têm nenhum trabalho, nenhum conhecimento e nenhuma relação com a população e... Talvez vocês tenham desprezo pelo povo, vocês não têm trabalho algum. Então, se vocês querem arranjar desculpa para não trabalhar, é melhor vir com outra. Dizer que o governo Lula e o governo do PT foi o que mais trabalhou para asfixiar o crime organizado. Quando a gente tem a maior operação da Polícia Federal como Operação Carbono Oculto, que revela a relação do PCC com a Faria Lima, com lavagem de dinheiro, aí sim a gente começa a desmantelar o crime organizado. E como o Pedro falou, né, nenhum país que teve, né, como as suas organizações criminosas sendo colocadas como terrorista, deu certo. No México não deu, na Colômbia não deu, então não vai dar de novo. Quem combate organização criminosa
é quem é o presidente, e a gente está fazendo isso, diferente de vocês, e que também não sabem, né, que a segurança pública, ela também é competência do Estado. Vocês falam muito grosso, né, com a população, falam muito grosso nas redes sociais, mas por que vocês não estão criticando o governador Tarcísio? Por que vocês não estão criticando o prefeito Ricardo Nunes, se aqui tem o maior roubo de celulares? E outra, aqui, vários nomes relacionados ao Comando Vermelho e também, né, a Flávio Bolsonaro. Alessandro Pitombeira, ex-secretário do Rio de Janeiro, preso por envolvimento no Comando Vermelho. Carlos Bertozzo, piloto investigado pela Polícia Federal, denunciado por envolvimento com o PCC. Gutenberg Fonseca, ex-secretário do Rio de Janeiro, ligado com o Comando Vermelho. Né? Tiego, né, o TH Joias, ligado ao Comando Vermelho. Como vocês explicam a relação de Flávio Bolsonaro, candidato de vocês a presidente, com o Comando Vermelho como organização criminosa? 2 minutos. A pergunta agora ou... Agora a pergunta de 2 minutos, agora vocês começam a perguntar. Ah, perfeito. Bom, Luna, só pra lembrar, falar mal da Dilma realmente é fácil. Difícil é achar quem fala bem. E não é porque ela é mulher, é porque ela é inapta, desqualificada, incompetente. Pode trazer outros tantos adjetivos pra ela. Com toda sinceridade, Pedro. Sei que a sua tia, você deve morrer de amores por ela, mas o Brasil não pensa igual. A questão é a seguinte, o Comando Vermelho, talvez vocês não se lembrem, mas ele teve origem dentro dos presídios, em 1979, mais ou menos, justamente porque pessoas políticas que estavam presas durante o período militar passaram a ter contatos com os outros demais presos, levando conceitos como ordem, hierarquia, trabalho coletivo, entre outras coisas. Nessa fusão, nessa mistura entre os criminosos comuns e os criminosos políticos do período militar, saiu a tal Falange Vermelha, que posteriormente foi rebatizada de Comando Vermelho. Ou seja, as entranhas do Comando Vermelho, nas entranhas do Comando Vermelho, está justamente o quê? Está justamente a esquerda, está justamente a atuação do período de grupos contra o regime militar e de grupos extremistas de esquerda que ensinaram os criminosos organização, a se organizar como uma facção. Ou seja, a esquerda que você tanto defende está diretamente ligada à criação de uma das piores e mais cruéis facções criminosas do Brasil. A questão é a seguinte, eu divido a pergunta em 2 pontos. A primeira é para o Pedro. Você ainda não me respondeu, eu te perguntei lá no Inteligência você não me respondeu, eu te perguntei lá no Inteligência Limitada. PCC e Comando Vermelho são grupos terroristas? E aí eu pergunto para ambos. Vocês preferem que os Estados Unidos chamem o Comando Vermelho e o PCC do quê? De ONG, movimento, coletivo, periférico? Precisamos realmente falar de combate à criminalidade. A primeira coisa que a gente tem que falar é sobre a prisão imediata, tanto de Lula como de Dilma, não é, Rubinho? É isso, mas a Luna foi muito clara. Vocês tratam o bandido, tratam como vítima, tratam como coitado, tratam como um pobrezinho. Vocês só não tratam do cidadão que foi assaltado, da menina que foi estuprada. Vocês só não tratam do garoto que foi violado por 6 garotos aqui na Zona Leste. Disso vocês não tratam. Vocês tratam bandidos, criminosos, como se fossem vítimas da sociedade. Vocês tentam tratar o PCC e o Comando Vermelho ao longo de 4 mandatos, 5 agora com o Lula. E o que vocês fizeram? Ampliaram as ramificações dessas facções que hoje dominam territórios. Na Bahia, território governado pelo Jerônimo Rodrigues do PT. As facções criminosas dominam toda a área.